Está no ar mais um Se Liga Mulher. E hoje eu estou com uma convidada super especial aqui, que é a Sargento do Carmo. Mulher negra, policial. Olha, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Se Liga Mulher. Tenho certeza que você vai trazer muita coisa importante para quem está nos ouvindo. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho. Eu fico muito feliz com o convite, muito obrigada por estar aqui. Parabéns por esse espaço que dá voz e vez às mulheres, né, no nosso estado. E eu sempre falo, me apresento no meu Instagram, que eu sou a Sargento do Carmo, a filha da Maria Cornélia, sou esposa do Sandro e a mãe da Helena. E eu tive a honra do meu histórico profissional de ser a primeira mulher a trabalhar no GAO, no Espírito Santo, de pertencer ao Batalhão de Missões Especiais, na Tropa de Choque, de ser da Rotam, de ser da Força Tática de Vitória e também Força Tática de Vila Velha. E atualmente trabalho como escolta de autoridades públicas, né? Que legal, que nesse bacana. segmento. Então, a gente tem uma história de 19 anos na carreira na Polícia Militar. Puxa vida, é para se orgulhar mesmo, hein? E agora me diz uma coisa, 19 anos na Polícia Militar. Uma das coisas que me chamou a atenção, eu vou falar para vocês, né? Eu e a Sargento do Carmo estamos nos conhecendo pessoalmente hoje. Na verdade, eu procurando alguns Instagrams, pessoas interessantes para a gente trazer aqui para o nosso podcast, né, para o nosso programa. Eu me deparei com ela e me chamou a atenção. O Instagram, as pautas defendidas. E aí eu quero começar perguntando, violência doméstica, né? Você tem falado sobre isso, você palestra sobre isso também. Como é que está isso aqui no Espírito Santo? A gente já foi o primeiro estado mais violento, né? O primeiro, o terceiro. Como é que a gente está hoje? Hoje nós abaixamos bastante nesse ranking. Não estamos mais entre os 10, então isso diminuiu bastante. Mas o Brasil ele é o 5º do mundo. Então, isso chama bastante atenção. E nós temos difundido bastante sobre a violência doméstica no Instagram, nas nossas redes, para que haja, de fato, a conscientização e, principalmente, a diminuição dessa violência. Que ela se dá principalmente pela cultura, pela falta de impunidade, pela essa questão de sentir realmente que há uma impunidade, de cometer-se um crime dessa natureza, ou a tentativa do feminicídio, ou a agressão, e o agressor sai na audiência de custódia. Então, 24 horas depois, essa mulher está morta. Mesmo com a medida protetiva, mesmo ele tendo sido preso, porém, infelizmente, a lei acaba sendo leniente. E é isso que precisa mudar. Agora, quando você fala bem assim, você é capixaba? Sou mineira. Você é mineira. Criada aqui no Espírito Santo. Criada no Espírito Santo. Porque o que eu observo? Aqui no estado, a gente tem muito essa cultura. Mas aí você fala em nível nacional. Então, quer dizer, não é apenas... Como a gente vive aqui, então a gente acaba achando que é só o Espírito Santo. Então, o Brasil todo, ele é muito machista, né? O Nordeste, principalmente. Eu tenho uma amiga minha que é deputada na região do Nordeste, que ela foi delegada lá. E isso é todos os dias, praticamente, tem um feminicídio. Ela é muito forte, porque a cultura ela é muito mais machista ainda do que aqui no nosso estado. Depois da Maria da Penha. O que acontece? Existem algumas brechas na Maria da Penha que precisam ser ainda sanadas e fechadas, para que a gente possa, de fato, uma delas não tem um psicólogo, por exemplo, na Delegacia da Mulher. Agora, recentemente, somente uma delegacia da mulher aqui no Espírito Santo que era 24 horas. Agora existe uma lei de nível federal que todas as delegacias tenham que ser 24 horas. Porque uma mulher que apanha no sábado, ela não tem para onde ir a não ser em Vitória. Mas se ela for da Serra, se ela for de Cariacica, como que ela chega? Que situação. Então, ela acaba... E o tempo para quem sofre violência doméstica é primordial, porque ela desiste. Ao passar do tempo, ela estando ali esperando, vem um familiar e tenta convencer, dissuadir, você vai acabar com a vida dele, foi só um rompante, ele é trabalhador. Então, aconteceu, foi a bebida. E tem os filhos, tem a paixão, que ela não acaba com a violência doméstica. Então, tudo isso influencia essa mulher a desistir de denunciar. Tem um estudo dizendo que a primeira denúncia de violência doméstica de uma mulher é 6 anos após a primeira agressão. Meu Deus do céu, isso se contando com a violência psicológica, porque é pior que a física. É verdade. Aí você tocou num ponto-chave. Porque quando a gente fala violência doméstica, a gente pensa na mulher apanhando. Isso, né? Isso. Agora, a violência emocional, a violência psicológica, ela vai desde vai
né, vá à merda, Sim. por exemplo. Ou então, você é uma burra, você é uma idiota. A violência psicológica, ela atinge vários Você não segmentos. é capaz. Principalmente esse. De fazer com que essa mulher seja desestimulada fisicamente, moralmente. Você não é capaz. Por que você está fazendo isso? Não é para você. Né? Então, acaba, de alguma forma, atingindo. Se você fizer tal coisa, eu vou embora. Ou vou tirar os filhos. Então, começa a fazer com que essa mulher sinta-se incapaz. Você não tem mais nada, você não tem amigos, sua família não te aceita, você é louca. Então, isso vai acabando fazendo com que essa mulher desista. Como que eu vou provar que realmente estou sofrendo uma violência psicológica? Então, a vaidade dessa mulher é colocada de lado, os amigos são afastados. Então, há indícios Ela que ele fica está ali na dependência. totalmente em cárcere emocional. Totalmente. Dele. Então, ela não consegue se mover sozinha. E é por isso que ela precisa de um acompanhamento psicológico. Aí entra os núcleos de atendimento à mulher. O Sargento do Carmo, você como uma mulher negra, né? E a gente vê isso, acompanha isso nos telejornais, né? Nos programas de TV e nas pautas do dia a dia. Que a mulher negra ela acaba sofrendo até mais Sim. do que uma mulher uma mulher branca, por exemplo. Você, na prática, vê dessa maneira também? Sim, eu costumo dizer que a violência doméstica ela é terrivelmente democrática. Ela atinge todas as mulheres, de todas as cores, de todos os níveis de escolaridade ou mesmo que tenha condições financeiras. Nós temos visto mulheres que são advogadas, delegadas, agora recentemente, até publiquei no meu Instagram ontem, uma delegada teve os 2 filhos assassinados e o marido se matou. Meu Deus! E é delegada da delegacia da mulher. Então, ele que assassinou? Ele se matou. Matou os 2 filhos de 9 e 13 anos, porque ela pediu a separação. E aí ele foi lá em casa, matou os 2 filhos e se matou. E ele faz isso não porque ele está doente, mas porque ele quer puni-la de alguma forma, porque ela disse não para ele. Então, a violência doméstica, ela atinge todos os níveis. Pois é, mas aí a gente falou em dependência. O que leva uma mulher como essa, que tem condições, uma delegada, ela pode se bancar, o que leva ela a permanecer nesse casamento? Há várias implicações. Uma delas, principalmente, a questão do julgamento. Nós não somos criadas para dizer não. A mulher é criada para acolher. Nós aprendemos desde cedo a brincar de boneca, de casinha, acolher, proteger. Os meninos são criados como? Jogando futebol, disputando quem é que vai ser o capitão do time, quem faz mais gols. Então, isso está inerente ao homem, a questão da liderança, de imponência. E nós não, nós somos criados para acolher. Então, essa mulher, ela tem um julgo sobre ela social de que ela é responsável pelo sucesso do casamento. Só que o casamento não se faz sozinha. Verdade. Então, infelizmente, eu vou tentar de novo, para dar algum tipo de resposta à sociedade. E isso acontece em todos os níveis. Medo até do que as pessoas vão dizer, seria isso também? Sim, muito medo. O julgamento é total. Se deu certo, se deu errado é a mulher, se deu certo é a mulher. É sobre ela que há esse tipo de responsabilidade. O recorte social e de gênero e racial existe. Isso é inegável. E a maioria das vezes que a gente vê um tipo de violência pelos CIODs, pelo 190, é de uma mulher negra pedindo ajuda. Principalmente de uma mulher negra com 2, 3, 4 filhos, que também foi o caso da minha mãe. Então, a gente vê que há um recorte social, sim, e que isso precisa acabar de alguma forma. Até mesmo pela questão de educar esses homens e mulheres sobre a violência doméstica. E quando você chegou em casa e falou assim, você é policial, como é que foi isso? Gente, eu sou de Baixo Guandu, do interior do estado. Pertinho de Aimorés. Pertinho de Aimorés, amo. E os meus pais, 4 filhos. E meu pai era extremamente passional e sempre batia na minha mãe. Minha mãe teve que operar maxilar. Minha mãe ficou 3, 4 dias sem reconhecer os 4 filhos. Ele era extremamente machista, né? Passional, muito violento. Não bebia e era trabalhador. Só que ele aprendeu que a mulher minha, eu faço o que eu quiser. E até que veio uma ameaça por arma de fogo. E nós fugimos de Baixo Guandu. E nós fomos parar em Nova Rosa da Penha, Itaenga 2, onde uma tia nos acolheu. Nós ficamos ali um período, minha mãe trabalhando fora, um filho criando o outro, que é assim, 4 crianças em casa se cuidando e a mãe trabalhando fora. E nós fomos morar numa invasão atrás do estádio do Rio Branco, que agora é o Kleber Andrade, na década de 90. E tinha até um lixão lá. Nossa. Então, eu e meus 3 irmãos, a gente ia pro lixão catar lixo, enquanto minha mãe trabalhava. Que o Ceasa jogava ali o resto de frutas, verduras. E ali era uma invasão
veio um oficial de justiça e olha só, não podem ficar aqui, foi super tranquilo. Mas nós vamos tentar um outro terreno para vocês irem. Então, nós vamos tirar vocês daqui, vamos levar para outro terreno e nós fomos para trás do terminal de Itacibá. E quando nós chegamos lá, ficamos durante um período, até que uma manhã houve uma outra reintegração de posse, que também era uma invasão. Então, tinha todo o aparato policial, tinha viaturas, repórteres, tinha imprensa, caminhões e tratores. E quem derrubava os barracos de madeira naquela época eram os presidiários, em 92. Eu tinha já 12 anos de idade. Nossa! E nisso eu desesperada, eles gritando e derrubando tudo, e eu desesperada, até que o policial se aproximou de mim e falou assim, olha, o que a gente pode fazer para te ajudar? Porque ele se comoveu com a minha dor. E foi então que ele pediu autorização a alguém, deixou a gente desmontar, que não podia, mas ele deixou. E nesse inteirinho, nesse meio tempo, ele voltou com pão e com leite e nos deu. A gente tinha o que comer em casa. Meu Deus. E aos 12 anos de idade, eu decidi ser policial militar. E 10 anos depois, aos 22 anos, eu passei na prova da Polícia Militar. Que legal. Então, virou-se uma chave, assim. O que ele fez por mim, eu queria fazer por outras pessoas. E você tem conseguido? Tenho conseguido. E também, além da questão do exemplo também, de mostrar que é possível, mesmo sendo negra, mesmo sendo de periferia, mesmo passando tudo que eu passei, isso mostra muito para eles também que é possível. E recentemente eu recebi uma comunicação, uma mensagem de que um seguidor meu e uma seguidora que me seguiam passaram na prova da polícia. Olha! Ah, não, sargento, vem na minha formatura. E eu acho o máximo, inclusive até fora do estado. Então, isso é importante. Pessoas, olha, a partir da sua história, eu entendi que eu podia. Porque muita gente da periferia, principalmente, vive o mesmo retrato que o meu. Criado com a mãe, vários irmãos em casa, sem o pai, pai violento, e às vezes acha que não tem outro caminho. Então, é difícil? Acho que o caminho é o mesmo, tem que seguir do jeito que está ali. Né? Não muda o sistema. Não muda. E, infelizmente, o tráfico de drogas está aí para poder assediar essas pessoas, dizer, não, você não consegue. Para que você vai tentar um concurso público? Para que você vai estudar? Vem para cá, a gente te dá tudo que você precisa. E eles dão mesmo, né? Dão infelizmente. Até, tem um prazo de validade, né? Tem uma cobrança aí. Eu perguntei sobre a questão de se tornar policial, porque eu acho muito bonito, né? Uma mulher fardada. E assim, eu não tenho muito tamanho, é só 1,53 m, né? E quando eu estava com os meus 16 anos, e isso vai bastante tempo, porque eu estou com 52 hoje, então ainda tinha uma lei que tinha um tamanho que a mulher tinha que fazer. Sim. Que eu queria fazer o CFO e não pude, justamente porque eu não tinha altura. Sim. Então, hoje, quando eu vejo uma mulher armada, eu falo, poxa vida! É porque não era para ser. É porque não era para ser. Eu Deus acho que o jornalismo depois foi a minha grande descoberta e estou muito feliz. Mas, assim, eu acho muito importante porque eu imagino que você conversa sobre isso com a sua menina, por exemplo. Sim, Helena tem um senso de justiça e o empoderamento feminino aos 7 anos de idade, que é impressionante. Ela tem isso, né? A gente, ao conviver, ao querer estar perto, ela entende isso. Agora, recentemente, falou que quer ser juíza. Olha bem. Cada dia ela quer ser uma coisa diferente, mas agora quer ser juíza. Eu queria ser policial militar, porque mal começou a andar, já botei uma farda. Que gracinha. Então, eu amo a minha corporação, amo o que eu faço, a gente acaba, de alguma forma, influenciando. E aí, agora, recente, falou, não, mamãe, quero ser juíza, porque juíza faz justiça, então ela tem esse senso de justiça muito apurado. E a gente, quando tem uma filha em casa, principalmente uma menina, a gente tem tanto medo desse mundo que está vivendo. Verdade. Que acaba subjugando as mulheres, que você fica assim, meu pai, coloquei uma menina no mundo. Mas você sabe que eu acho que, assim, essa geração da sua filha, a geração da minha filha, que está com 30, é uma geração diferente da minha. Por quê? Claro. Mas, assim, elas estão com esse senso de justiça muito mais aflorado e com esse senso de que, assim, eu sou mulher e eu posso fazer tudo o que eu quiser. Exatamente. Não é um clichê apenas, eu posso realmente. E eu, no meu caso, sou mulher, posso fazer tudo o que eu quiser. Aí fica assim, aquele diabinho e o anjinho, não tem? Será que você pode mesmo? Porque a gente é como se fosse de uma geração anterior, então você ainda está presa a uma série de questões culturais, como você mesma disse. A síndrome do impostor. Exato. Que fica batendo toda hora, né, na porta da gente, dizendo, você não pode. Ah, mas eu quero isso, mas não, você não pode. E aí você tem que ir rompendo barreiras, entendendo qual é a sua limitação, aonde você quer chegar, o que você quer fazer, entendendo isso. Quando eu comandei
a Força Tática, um pelotão de Força Tática de Vila Velha, e eu era a única mulher e era comandante, era isso toda hora vinha. Porque você tem que... Peraí, né? Sou comandante, a última palavra é minha. E eu sempre tive uma liderança compartilhada, mas a última palavra tem que ser minha, até porque a responsabilidade maior sobre aqueles homens também é minha. Então, isso toda hora ela vem sim, porque a gente, como disse antes, a gente não é criado para isso. Mas a gente precisa desenvolver, se autoeducar, ter uma autoconfiança para tirar a defesa, que você quer se defender. Você não quer sofrer. E isso se dá em todos os segmentos. Quando você não vê uma mulher no alto cargo do executivo, muitas vezes é porque ela está tentando se defender das críticas. Quando você vê uma mulher que não está em altos cargos da política, é porque ela, eu não vou mexer com isso. Eu vou ser atacada. A gente não quer ser atacada. Às vezes ela quer se candidatar, ela nem se candidata por medo. Exatamente, por medo. Por perceber que ali ela será, de alguma forma, exposta e atacada. Como mulher, principalmente. Então, é preciso, sim, faz alguma coisa, mas eu não consigo. Tenta. Dá o primeiro passo. Se qualifica. Eu falo muito sobre isso. O mercado está aí para você. A gente precisa se qualificar. Nós não podemos bater na mesa e falar assim, não, eu quero o meu lugar porque eu sou mulher. Não, eu quero o meu lugar porque eu sou competente. Isso aí. Isso daí é muito importante. Eu me preparei para isso. Então, eu não quero um favor. Eu sempre falo isso. Eu não quero favores por ser mulher. Eu quero o meu lugar de direito porque eu sou competente, estudei para isso. E com relação às políticas públicas hoje, você acha que elas melhoraram do que nos anos anteriores? Eu digo até aqui, assim, em nível estadual. Sim, elas ficaram mais evidentes. Eu acho que antigamente algumas coisas eram muito normalizadas com as políticas públicas. Hoje não. Hoje nós temos um canal de rede social incrível que dá voz, principalmente às comunidades mais carentes. Olha, existe isso aqui para ser feito, existe um buraco ali, existe uma iluminação aqui, existe uma falta de estrutura escolar. Então, é preciso perceber isso, que ficou mais evidente que a rede social ela veio para principalmente mostrar o que tem sido feito. E as exigências. Claro que também é uma faca de dois gumes, né? Sim, com certeza. Há muita fake news, então precisa ficar atento. Mas as políticas públicas, no contexto geral, melhoraram bastante. Fizeram a gente abrir um pouco mais até a cabeça e saber do que a gente pode. Eu tô vendo aqui, ele acabou de me mostrar, o Éder, ex-mulher pede medida protetiva contra empresário e é sequestrada na Serra. Eu assisti hoje, realmente. Isso foi hoje. E sabe o que mais fica evidente nesse caso aí? Ela foi sequestrada por ele, que não aceita a separação, e ele nega totalmente. Ele nega que não foi um sequestro, foi uma carona. Só esse fato dele dizer que foi uma carona já coloca essa mulher no julgamento. Muita gente vai dizer que ela está mentindo. São casos de alienação parental, por exemplo. Existe uma lei de alienação parental que ela vai totalmente contra as mulheres. Um exemplo é claro. Tem um casal separado. O filho está com a mulher. E aí esse filho tem uma guarda compartilhada. Quando ele volta para casa, ele vai e fala, o filho ou a filha, que de alguma forma foi abusado pelo pai. Se essa mulher for na delegacia e denunciar esse homem e falar, olha, meu filho diz que foi abusado pelo pai ou por alguém na casa dele. E ele pegar essa denúncia e ir na justiça e alegar que ela está alienando essa criança, esse filho, ele é imediatamente tirado dela. E aí ela tem que entregue fazer como? a guarda a ele. Meu Deus do céu. Nós temos casos no Brasil terríveis, porque não há nenhum tipo de evidência, não há investigação. O juiz ou a juíza entende pela lei que ele tem que ir ser retirada a guarda da mãe e entregue ao pai. E nós temos casos de pais que pegam o filho ou a filha e mata. Para poder se vingar da mãe. Então, como que a mulher está sendo subjugada nesse contexto? Alienação parental, que favorece totalmente o homem nesse contexto. Então, é difícil de entender que a lei precisa olhar essa mulher com uma forma individual, claro, como indivíduo, mas principalmente tem que entender que existem crianças, que a gente chama de filhos da violência, que estão sofrendo reflexo da violência doméstica. É porque quem mais sofre, de fato, são os filhos, né? E são eles que não são tratados. Nós temos tratamento para a mulher vítima de violência. Nós temos tratamento para o homem que é violento, que é o homem que é homem, que é o da Polícia Civil, que é coordenado pela Cláudia Dematê, que é delegada maravilhosa. Mas nós não temos nenhum tipo de projeto para os filhos da violência. Eu, por exemplo, fui filha da violência, eu teria uma propensão a ser vítima
ou ser agressora. Chamar os nossos deputados aí para essa pauta, né, para que eles possam estar mais atentos e ver a necessidade de que as crianças, os filhos, eles precisam de ser tratados, né? Se um adolescente de 11 anos de idade visualiza uma agressão, daqui a 4 anos ele tem 15. Ele começa a se relacionar. O que ele aprendeu em casa? Então, isso é um projeto que realmente leva para o futuro. E vai diminuir a violência doméstica, porque você está ensinando aquele rapaz e aquela moça que eles não têm que ser agressores nem vítimas. Mas eu acho que esse trabalho que você faz de palestrar, de falar, né? Não apenas você, mas uma série de pessoas que estão munidas dessa situação aí, que vão atrás para poder explicar o que se deve e o que não fazer, eu acho que isso já contribui muito. Mas, assim, quando eu falei aqui sobre os deputados, falei mesmo, porque é uma necessidade, né? Real. Hoje a gente precisa de fazer com que os jovens, eles sejam menos agressivos, até porque você abre uma internet, o que tem ali para você ver, em termos de jogos, em termos de violência, de informação, de bullying, tem de tudo quanto é tipo. Bastante. Você fica até, nossa, o que eu vou fazer diante disso? Tem situações que eu não sei como me defenderia. Eu tenho feito palestras em escolas, que é o Despertando Vencedores, e eu tenho tido um retorno incrível dos adolescentes. É impressionante como eles se identificam com a minha história. E eu falo sobre bullying, falo sobre redes sociais, falo sobre o uso responsável das redes sociais para se defender também, porque existe muito isso. E é preciso falar o contexto disso o tempo todo, entendendo o que está acontecendo em casa. E quando eu faço palestras, os diretores falam assim, do Carmo, o que você faz? Está em encantamento com esses meninos, porque esse menino que te perguntou, quis tirar foto contigo, é o mais violento da escola. Olha bem. Só que ele abriu o coração e disse, minha mãe me bate, meu padrasto, meu pai... Eu acho que é isso aí, falta amor, né? Sim. Falta amor nos lares, porque se o homem bate, a mulher está recebendo aquilo ali, então ela nem tem o que dar. Sim. E ela pode refletir isso no filho. Com certeza. E aí ele mais vítima ainda dos dois, do pai e da mãe. Poxa, Sargento do Carmo, olha, é muito assunto, né? É muito assunto. Pena que passa rapidinho aqui. Mas eu agradeço muito você ter vindo, dar esses esclarecimentos aqui para mim, para quem está nos ouvindo, porque, de fato, a gente precisa de combater essa cultura da violência, né? A gente precisa de fazer a nossa parte. E no meu caso, eu faço como? Eu faço falando, mostrando, trazendo pessoas como você que vão esclarecer e que vão dizer, olha, está sendo feito isso, precisa de ser feito isso. Então, eu queria muito agradecer a sua participação aqui comigo hoje. Eu que agradeço, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pelo espaço. E o recado às mulheres é não se cale. Não se cale. Denuncie. Que podemos, sim, viver sem a violência doméstica. E hoje a gente tem delegacia de mulheres, então, em todos os municípios? Principalmente aqui da Grande Vitória? Na Grande Vitória, todos possuem. Além dos núcleos, existem os núcleos também de atendimento às mulheres. O próprio CRAS também acaba atendendo essas mulheres. Mas é preciso que elas denunciem, saem desse ciclo de violência. E o número para denúncia? 181. Se for um caso de denúncia de agressão recorrente, e 190 se for imediato. Se estiver acontecendo, diz que o 90. Se estiver acontecendo já de forma recorrente... Não precisa se identificar. Não precisa se identificar. Faça a denúncia que a Polícia Militar vai lá atender. Então, ó, pessoal, vocês já fiquem ligados aí, qualquer situação, 181 e 190. Isso, exatamente isso. Sargento do Carmo, mais uma vez, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Pois é, gente, chegamos ao final de mais um Se Liga Mulher. Semana que vem eu tô de volta com um papo super interessante para vocês. Fica ligadinho aí comigo, hein? Um beijo!